Aleluia. Vamos dar sequência e ao ensino que então nós já anunciamos. Deus, um companheiro no caminho. Eu quero iniciar com uma leitura bíblica na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo de número 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo de número 5, e o verso de número 15. Nós estamos nesse tempo de ensino, se esforçando para que através da palavra a igreja possa se fortalecer, não somente de forma pessoal, mas também na sua interação de forma social. Um crente, ele pode estar muito feliz com ele mesmo, mas se ele não souber se expressar como um verdadeiro filho de Deus, servo de Deus, as suas expressões podem comprometer a sua felicidade pessoal. Porque certamente o nosso relacionamento com o próximo, ele está nivelado com o grau de amor que sentimos por nós mesmos. E alguém que é feliz consigo mesmo e não sabe se relacionar com o próximo, para a vida cristã é um comprometimento desagradável. Mas no ensino que nós estamos falando sobre Deus, o nosso companheiro no caminho, ilustra bem a necessidade que temos de prestar atenção naquilo que Deus deseja para cada um do corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo se relacione bem e que possa se expressar aos de fora, de sorte que venha atrair para a salvação aqueles que certamente estarão vendo o testemunho da igreja. Então, como o objetivo do ensino é fortalecer a igreja de forma pessoal e também na sua expressão social, evidente que aqueles que querem aprender vão tirar proveito sim desse tempo. E eu gosto fazer que todos possam entender a ter esse período, mas também continuar fora do momento de culto, exercendo o que aprendeu, tá bom? Vamos iniciar aqui nessa leitura, 1 Tessalonicenses capítulo 5, e o versículo de número 15. Olha só como é muito pertinente com relação a isso. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem,
abstende-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Só um minuto de oração. Senhor Deus, nosso Pai, novamente podemos falar contigo, Senhor, expressando o desejo de que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração. Que o Teu Espírito venha, Senhor, fazer com que o nosso entendimento, o nosso sentimento e tudo que há em nós seja alcançado pelo conhecimento, a fim de que a nossa expressão, com certeza, possa honrar a Tua presença em nós. E assim, Senhor, em tudo o Teu nome ser glorificado. Por isso, ouça esse pedido de oração e abençoa o período de ensino, alcançando vidas, fazendo que, Senhor, também sejam salvos, curados, transformados, edificados, direcionados, enfim, tudo para a Tua glória. Eu quero agradecer essa oportunidade, pedindo a Tua bênção no nome de Jesus. Amém. Eu terei que fazer novamente aqui um retrospecto, na verdade, para retomar a caminhada. Não vou me alongar, mas nós já aprendemos que Deus está conosco, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso companheiro em nosso caminho, porque nós cremos na sua salvação em Cristo Jesus. Quem crê é preenchido com a presença de Deus, não é? O próprio Jesus, Ele nos ensina na palavra que, primeiro capítulo de João, Evangelho de João, no versículo 12 diz que, no versículo 11 diz assim, Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E o versículo 12 diz, mas a todos quanto o receberem, é dado o poder de ser filho de Deus, aos que creem no seu nome. Então, nós cremos, e como recebemos o Espírito de Filho. Evidente então que, como é possível Deus estar conosco no caminho? Primeiro, porque nós cremos. Porém, o Espírito Santo, Ele é dado a nós para glorificar ao Senhor Jesus. O Espírito Santo, então, tem a finalidade de habitar na igreja, individualmente e coletivamente, para que, através da igreja, o Senhor Jesus seja glorificado. Aleluia! Então, eu preciso entender que tenho um privilégio de Deus, sim, porque Ele mesmo habita em mim pelo Espírito. Mas também eu preciso entender que me traz uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque Ele deseja ser o meu companheiro no caminho, mas não segundo os meus desejos, não segundo as minhas vontades, mas segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Então logo eu posso ter noção de que creio, recebo o Espírito Santo, Ele em mim me conduzirá para glorificar a Jesus. Então, nós já aprendemos que glorificar a Jesus não é só falar glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Isso não basta. Se você ensinar o papagaio, ele vai falar isso também. Então, falar não basta. Então, o que basta, pastor?
basta você dar fruto do Espírito que habita em você. Então logo você será uma pessoa que terá sim um modelo de expressão que agrada ao Senhor. Você será uma pessoa cheia do amor de Deus. Você será uma pessoa cheia de bondade, de benignidade, de paz, de temperança ou domínio próprio, cheio de fidelidade. Enfim, essa pessoa vai se expressar e vai glorificar a Deus. Por quê? Porque é habitada pelo Espírito. O Espírito fará que esta pessoa produza fruto, e aí então você vê essas expressões na vida de um crente fiel. Porém, também nós aprendemos que o Espírito Santo só foi dado para a igreja. Por isso, o Espírito Santo é exclusivo do corpo de Cristo. Nenhuma outra pessoa, em qualquer outro segmento religioso, tem o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo só foi doado para aquela pessoa que é adotada como filho de Deus. E como sendo adotada em Cristo Jesus para filho de Deus, recebe o Espírito Santo. Assim, nós entendemos que a Bíblia vai dizer que só aqueles que são guiados pelo Espírito Santo é que são os filhos de Deus. Logo, nenhum outro segmento religioso, não importa qual seja, tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é exclusividade do corpo de Cristo, e nós já entendemos sobre isso. Aprendemos muitas maneiras em que o Espírito Santo ajuda a igreja a se conduzir, a se manifestar, a receber experiência, a viver milagres ou a passar por adversidade. O Espírito Santo de Deus está presente na vida da igreja, não importa em que, para o dia da redenção. Pastor, o que é selo? Selo é a marca de propriedade exclusiva de alguém. Nesse caso, toda pessoa que recebe Jesus como Salvador, recebe também um selo. O que é isso? Recebe o Espírito Santo para marcar o corpo dessa pessoa. E o corpo dessa pessoa não perde a marca, mesmo desfazendo com a fumaça ou com o fogo, né? Mesmo desfazendo com fogo, mesmo desfazendo no mar, mesmo desfazendo na terra. Qualquer situação que aconteça com esse corpo, o Espírito Santo vai estar ali marcando as partículas desse corpo, mesmo que tenha virado fumaça. Por quê? Porque no dia da redenção, significa no dia do arrebatamento da igreja, aqueles que morreram marcados, selados pelo Espírito Santo, vão ressurgir para ter os seus corpos trocados, para subir eternamente e estar com o Senhor. Aleluia. Então, nós aprendemos que, entre muitas situações, o Espírito Santo não nos abandona, mas Ele tem desejo de em todo tempo fazer com que a nossa vida continue para o louvor da glória de Deus. E assim Ele vai nos transformando, como foi o último item que falei na semana passada, né? Na sexta-feira da semana passada, o último item que eu disse sobre todos os demais itens, este foi o último. O Espírito Santo transforma o crente. Como é que o Espírito Santo transforma? Alimentando pela palavra? Sim. Então significa que ontem nós tínhamos uma estatura de fé, e o Espírito Santo nos alimentou ontem e nos deu uma estatura de fé. E hoje Ele já nos deu
outra estatura de fé. Por isso o Espírito Santo nos transforma de fé em fé. Por quê? Porque Ele nos alimenta pela palavra, aleluia. Mas também o Espírito Santo em nós nos deixa bonito. Pastor, como é que fica bonito? Ontem você poderia estar com uma expressão ruim, mas aprendeu a palavra e você se modificou. Então, se falava gíria, por exemplo, você não fala mais gíria. Então, ontem você tinha uma beleza, hoje você já tem uma outra beleza. O que significa isso? O Espírito Santo nos transforma de glória em glória. E se você olhar a palavra-chave lá nesse versículo, capítulo 3 de 2 Coríntios, versículo 18, você vai ver lá a palavra espelho, né? Ele nos transforma como pelo espelho, né? Então significa, quando você vem para a igreja, por exemplo, e você toma o seu banho, e se troca, e tal, você vai no espelho e fala, não está legal, eu vou dar uma penteadinha para cá. Isso significa, você está mudando a sua fisionomia física. Para quê? Para ficar mais bonito. Então você tem o seu cabelo todo desarrumado, você vai no espelho. Aleluia. E lá no capítulo 3 de 2 Coríntios, versículo 18, você vai ver lá que o Espírito Santo também, ele faz a gente olhar para nós como um espelho. E ele mesmo vai dizer assim, ontem a tua aparência era essa, mas hoje eu estou glorificando a tua maneira de existir. Olhe para o espelho e muda. Aleluia. Isso significa que Ele está interessado em transformarmos não somente pelo alimento, não, mas Ele quer que nós tenhamos beleza celestial. Como é que fica bonito com beleza celestial, pastor? Através dos nossos atos de justiça. O Senhor Jesus, Ele disse que nós somos a luz do mundo. E Ele fala assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. É verdade? Sim. Quem é que vai fazer com que a gente dê fruto? Que nesse caso lá em Mateus capítulo 5, versículo 16 está obras. Quem é que faz esse trabalho interior que ele aparece e deixa o crente bonito? É o próprio Espírito Santo. Ele vai fazer com que nós então aprendamos a fazer boas obras, que seria bons frutos, e isso embeleza a vida do crente. Como disse no princípio, a igreja pode estar feliz consigo mesma, dentro de quatro paredes, fazendo aviãozinho, pulando, saltando, glorificando e etc e tal, não é isso? Mas eu quero ver lá no vizinho, eu quero ver lá no vizinho, se vai brigar com o vizinho porque o vizinho fez isso, se vai brigar com o vizinho se o vizinho fez aquilo, se toda hora está arrumando encrenca com alguém. Eu quero ver lá, as boas obras lá. Por quê? Porque foi isso que Jesus disse. Sabe quando é que a tua luz vai aparecer? Ou seja, sabe quando é que você vai ficar bonito? É quando resplandecer a sua luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. É nesse momento que a gente vê se a gente tem beleza ou não. É nesse momento que a gente vê se o Espírito Santo transformou ou não. Pastor, mas como é que eu faço para que isso aconteça? Ouça a voz do Espírito. Se o Espírito Santo estiver falando alabassurianda e canta alabás no teu coração, então você fala para Ele: sim, Senhor, eu quero mudar, Senhor. Eu não estou feliz do jeito que estou, não. Eu não estou feliz fazendo as coisas erradas e achando que está tudo bem. Não, Senhor, eu aceito o seu conselho. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero mudar de vida. E Ele vai ser um amigo, um companheiro no teu caminho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o item de hoje, eu quero começar a discorrer sobre uma possibilidade. Eu já dei início nessa última fala. Por que que é possível?
Por que que é possível? Porque o próprio Deus, Ele inspirou pessoas através do seu Espírito para falar. Só isso não, também para registrar. Qual era a intenção do nosso Deus? Fazer que eu e você tivéssemos acesso à intenção de Deus na sua palavra. Na sua palavra. A palavra de Deus é Espírito. A palavra de Deus é vida. Que vida? A vida, nesse caso, você pode enxergar de duas formas. É você estar dentro de um modelo espiritual, ou então é você progredir dentro desse modelo espiritual. Vida significa você está ali agora, você é vivo. Por quê? Porque o Espírito na palavra ele vai te dar vida. Tá bom assim? Tá bom. Mas e amanhã? Amanhã eu preciso continuar vivendo. Então eu posso enxergar a vida de duas formas: a vida existencial e a vida de expressão. A vida existencial porque eu já estou no mundo espiritual. E a vida de expressão porque agora eu preciso me expressar conforme a palavra. Então Jesus, quando fala sobre isso no capítulo 6 de João, versículo 63, ele, depois de haver falado um discurso que ele estaria manifestando palavra pelo seu corpo, então significa: quem copiar as minhas expressões estão comendo a minha carne, mas quem estiver ouvindo as minhas palavras estão bebendo o meu sangue. Lá no capítulo 6, carne é expressão e palavras é sangue. Evidente que eu para ir mais fundo nisso, eu ia gastar um tempinho para explicar, mas eu quero ir no ponto. Por quê? Porque o apóstolo Pedro, ele vai concordar com isso depois que Jesus falou uma última fala. No versículo 63, Jesus disse: a carne para nada se aproveita, mas as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. E no versículo 68, o Pedro então concorda: Senhor, para quem iremos? Só tu tem palavra de vida eterna. Então, eu vou entender, dentro do contexto, Deus estava pensando no meu bem-estar. Deus estava pensando em nós como filhos. E o que que ele fez? Ele mesmo inspirou pessoas para falar, mas também para registrar a palavra. Segundo Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, lá está dizendo que a Bíblia não tem uma interpretação particular, mas que homens santos de Deus falaram por inspiração do Espírito Santo. Aleluia! Então, o Espírito Santo estava usando pessoas, para quê? Para causar vida. Só falaram não, registraram também. E hoje nós temos acesso. Hoje nós podemos sim pegar a palavra de Deus e enxergar que nela tem Espírito. No capítulo 5 que eu li com os irmãos, havia uma dificuldade na igreja de Tessalônica. Por quê? Porque muita gente já tinha se esfriado na fé e não estava dando mais valor às profecias bíblicas. O apóstolo Paulo, ele vai entrar num contexto aqui para trazer a igreja de volta ao gozo da salvação. E então ele diz assim, regozijai-vos sempre, versículo 16. Depois, versículo 17, orai sem cessar. Depois, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aí ele fala no versículo 19, não extinga o Espírito Santo. Ou seja, preste atenção, porque a palavra tem o Espírito Santo.
E o contexto seguinte vai determinar esse tema, ó. Não desprezeis as profecias. O apóstolo Paulo está dizendo: os ensinos, as palavras que são pregadas à igreja, o Espírito Santo está nela. Não despreze. Nalabassurianda e canta alabás. Não extinga o Espírito Santo da mensagem. O Espírito Santo fala ao coração, e é melhor obedecer do que sofrer para sacrificar depois. É melhor. O apóstolo Paulo está dizendo: não perca o gozo. Ore, continue orando. Dá graça por tudo, mesmo no momento da dificuldade, dê graça por tudo, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E não apague o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus conosco no caminho. É o Espírito Santo que nos ajuda na caminhada. Alabassurianda e canta alabás. Não tire ele da nossa caminhada. Não apague ele da sua vida. Se você não der ouvidos a ele, não tem mais quem ouvir. Ele é o último intercessor. Se fizermos mal contra o pai, não tem problema, porque o filho pode interceder. Se fizermos mal contra o filho, também não tem problema. Por quê? Porque o Espírito ainda pode interceder. Agora, se fizermos mal contra o Espírito, não tem mais intercessão. É o que a Bíblia chama de blasfêmia. Significa, não tem mais como alguém interceder por você. Você feriu. Alabassurianda e canta alabás. Você feriu o teu companheiro do caminho. Eita, alabassurianda e canta alabás. Aleluia. Então como eu vou prosseguir? Dê ouvidos, aceite. Por quê? Porque não tem outro céu. Não tem outro céu. Ah, não, porque depois eu dou um jeito. Não dá jeito coisa nenhuma. Não dá jeito coisa nenhuma. Ou a gente aceita o que Deus projetou, inspirando homens para deixar registrado, para falar, e o Espírito Santo vai conduzir, o Espírito Santo vai convencer. Ou então acabou as oportunidades, não tem mais oportunidade. Logo, o Espírito Santo deseja que nós nos manifestemos conosco mesmo em felicidade, porque já temos vida. Porém, essa vida tem que transbordar, ela tem que relacionar. Só entre a igreja? Não. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso no primeiro versículo que nós lemos. Olha só: vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Aqui tem dois contextos: uns para com os outros, no corpo de Cristo, e depois, para com todos, lá no mundo. Não é para pagar mal com mal? Não. É para fazer o quê? Paga o mal com o bem. Alguém fez mal? Dê o bem, paga o bem. Ah, pastor, é difícil. Evidente que é. Mas se eu quero ser diferente, eu tenho que ser assim. Se eu quero ser diferente, se eu quero ser de Deus, eu não vou pagar o mal com o mal. Eu vou até usar aqui o mesmo item que eu já usei. O meu vizinho liga o som lá a 1000 por hora. Aí eu vou pegar o meu louvor e vou ligar a 1000 por hora também. Eu estou pagando mal com mal. Não, pastor, é louvor. Não é. Não é. Vou dar uma dica para você. O louvor é o que sai do teu coração, não é o que sai do som. Louvor é o que sai da alma e flui através do lábio ou através do corpo. Hebreus capítulo 13, versículo 15. É fruto de lábio. Como é que o meu lábio solta um louvor? Porque a minha alma quer falar. E o veículo da minha alma é o meu lábio. Aonde é que está o louvor? Dentro da minha alma. Não está no rádio,
não está na televisão, não está no celular. Tem gente que liga o celular e acha, olha, eu estou louvando a Deus. Está nada, quem está reproduzindo é o celular. O louvor sai de dentro, mesmo que você cante a canção de outros. Mas se você cantar a canção de alguém, com o teu coração, aquela canção pode ser sua. Deus vai receber o seu louvor. Agora, liga o rádio e vai afrontar o vizinho, liga o som e vai afrontar o vizinho, coloca lá o som e estremece a casa de todo mundo. Com muito louvor, dá para escutar lá na outra rua. Com muito louvor, e Deus está tapando os ouvidos, né? Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo próprio Deus através do seu Espírito, ficou registrada. É dado a nós a oportunidade para ser feliz conosco mesmo, com os demais crentes, mas também com os de fora. Porque só assim a nossa luz vai brilhar diante dos homens, e eles vão glorificar a Deus através das nossas boas obras, maneira de expressar fruto do Espírito. Aleluia, glória ao Senhor. O Espírito Santo faz isso? Faz. Por quê? Quem está presente repete comigo: Ele deseja me alimentar, Ele deseja me embelezar. Aleluia. Eu fico pensando, eu vou ser mal criado agora, tá bom? Eu vou ser mal criado. Vou até pôr um pouquinho de água aqui. Pronto, agora eu vou ser mal criado. Por que será que as noivas não casam de bermuda? Por que será que as noivas não casam de biquíni? Por que será que as noivas não casam de calça comprida? Sabe por quê? Porque ela tem a beleza dela estabelecida no vestido de noiva, branco, longo e belo. Branco, longo e belo. Aí vocês acham que o Espírito Santo vai apresentar uma noiva para alabassurianda e canta alabás? Vocês acham que o Espírito Santo vai apresentar uma noiva para o Cordeiro? Você acha que o Espírito Santo vai vestir ela de bermuda? Vai vestir ela de biquíni? Vai vestir ela de calça comprida? Ou será que o Espírito Santo vai dar para ela roupas brancas de justiça? Branca, longa e linda. Será por quê que o Espírito Santo quer embelezar a noiva? Será que é para que tudo seja perfeito? Evidente que é. Eu disse que ia ser mal criado. Por quê? Porque quando se fala em determinados assuntos na igreja, muita gente fala: que isso? Deus só quer o coração, Deus não quer aparência. Olha só aqui, olha só. Vou ler aqui com vocês. Versículo 22. Versículo 22. O versículo 21, ele está dizendo o seguinte para nós. Está dizendo o seguinte: você examine tudo e fique com o que é bom. Por quê? Porque se você comer algo que é ruim, a sua aparência vai ficar mundana. Então, peraí.
Não aceite palavra que não te dê vida espiritual e deixe você bonito. Não aceite. Por quê? Olha o versículo seguinte. Versículo seguinte, o 22. Abstende-vos de toda aparência do mal. Aí alguém diz assim: Deus não se importa com aparência. Não, Deus não se importa com aparência. Deus é bonzinho, irmão. Ele não se importa com aparência. Não se importa. E eu quero dizer aos irmãos que a aparência é o primeiro item na vida de qualquer pessoa. É a aparência. Lembra de quando Samuel foi ungir o Davi? Ele chegou, já olhou para a aparência. Esse que é o rei. Olha que camarada lindo. Esse camarada está inteirão, bem vestido, um físico privilegiado. Esse camarada é o rei. E Deus disse para ele no coração, falou: rapaz, os homens só conseguem enxergar por fora, aparência, mas eu enxergo por dentro, coração. Aí alguém diz assim: tá vendo? Deus ele quer o coração. Negativo. Deus quer o nível de entendimento razoável. Pensamento, palavra, atitude e aparência. Se faltar um item, apodrece o ser. Não adianta ter aparência linda e lá dentro está todo podre. Não adianta ter o coração bom e a aparência envergonhar pai, mãe, pastor, igreja, sociedade e o próprio Deus. A aparência vergonhosa. O coração é lindo, maravilhoso, mas a aparência é vergonhosa. Não, Deus não aceita. Deus não aceita. Então, peraí, o Espírito Santo, ele nos ajuda? Ele nos ajuda. Por que ele nos ajuda? Porque ele está preparando uma noiva. E a noiva não é uma noiva qualquer, não. Não é uma noiva qualquer. É a noiva do Cordeiro. Ela tem que estar linda. E como é que é isso, pastor? Ela aprende a ser feliz com ela, com quem está próximo e com os demais. Como ela consegue isso? Porque Deus estava interessado na vida de cada um dos seus filhos e inspirou pessoas para falar e escrever. Como é que ele inspirou? Pelo Espírito Santo. Com que finalidade? Para que ele, Deus, andasse conosco dia a dia, ensinando-nos a: não faça isso, não pense assim, não fale assim. Abstende-vos de toda a aparência do mal. É assim? É. Por quê? Porque quando nós ouvimos e obedecemos, naquele dia o Espírito Santo vai fazer a igreja desejar a vinda do noivo. A igreja vai desejar a vinda do noivo. Ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Você quer ver um grande problema no nosso meio? Eu já tive a oportunidade de fazer perguntas quando estava ensinando na escola dominical e disse assim: quem quer que Jesus venha hoje? Foi uma mãozinha ou outra que quase que não levanta, quase. Aí eu comecei a perguntar: por que você não quer? Por que você não quer que Jesus venha hoje? Meu filho não é salvo ainda e tal. Porque eu queria que o meu marido. Porque eu ainda tenho umas coisas para fazer. Porque, gente, pelo amor de Deus, a grande tribulação está aí, vai salvar muita gente. Deixa o filho passar pela tribulação. O marido não quis, larga ele na mão do anticristo, deixa ele. Ora, ele já sabe que tem uma mulher consagrada em casa, não quer aceitar Jesus, deixa ele. O marido preocupado com a esposa, larga ela na mão do anticristo. Ela sabe, o marido subiu, ela vai dizer: meu Deus, eu perdi, e agora? Agora?
Está pensando que ela vai ficar? Ela vai morrer, mas não vai negar Jesus. Aí as pessoas falam assim: mas pastor, mas aí, sabe, eu sei. O Espírito Santo, ele habita em nós para dizer, junto com a igreja: ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Lá no capítulo 22, versículo 17 do Apocalipse, você vai ver lá que ele quer que a igreja se sinta casada com Cristo e diga para ele: vem Senhor. É o Espírito Santo que faz isso, porque o objetivo dele é inspirar pessoas para falar, para escrever, porque ele quer cuidar da igreja, ele quer transformar a igreja, ele quer embelezar a igreja, porque ele quer que a igreja diga: vem Senhor. E é complicado no nosso meio, o pessoal não quer que Jesus venha, não quer. E sabe o que acontece? Jesus vem, muita gente vai ficar, e essa mensagem vai ser lembrada. Essa mensagem vai ser lembrada. Deus falou, Deus usou pessoas, inspirou pessoas para pregar que Ele viria. Essa mensagem, não somente essa, mas nesse tom, vai ser lembrada sim, porque Deus está trabalhando para embelezar a igreja, porque Jesus vem. É mesmo, pastor? É mesmo. E quem tiver morrido, eu já disse, o Espírito Santo já marcou o corpo da pessoa para o dia da redenção. E o Espírito, pastor, a alma gruda no Espírito, porque a alma faz parte do Espírito, viu? A alma faz parte do Espírito. O homem, ele é uma tricotomia. Ele tem um espírito com alma e um corpo. Quando Deus soprou o fôlego no homem, despertou a alma que estava no espírito para direcionar tanto o espírito quanto o corpo. Evidente que é bom falar desse assunto, mas não vou ter tempo. Mas quando a gente fala que o Espírito Santo sela para o dia da redenção, esta palavra redenção, ela está ligada ao corpo, tá? Ela está ligada ao corpo, a parte imaterial. Espírito e alma dos salvos vão para o terceiro céu ou paraíso, e o corpo fica na terra onde estiver. Se queimou, virou fumaça, vai estar em qualquer lugar, mas não tem problema, é corpo do mesmo jeito. Se tiver no mar, o mar também corroeu, etc e tal, mas não tem problema, né? Enfim, tiver no pó da terra desfeito, também não tem problema. O selo vale para o corpo, independente de sua situação, né? Quando no dia do arrebatamento, a igreja que está aguardando o noivo, ela vai ser transformada em um corpo novo. Mas esse Espírito que está conosco hoje e que está caminhando conosco como Deus, o companheiro no caminho, esse Espírito, ele vai ressuscitar cada crente que houver dormido no Senhor. Aí eu me lembro na quarta-feira, quando o hino, se não me engano, estava cantando aqui que quem tem promessa não morre, né? Eu não me lembro exatamente que se era esse hino. Quem tem promessa não morre, um negócio assim. Não morre, não é? Não vou morrer, é isso? Enquanto a promessa não se cumprir. Aí alguém perguntou assim: pastor, é mesmo? A gente não vai morrer? Quem tem promessa?
Eu falei, não. Mas como é isso? Crente não morre, irmãos. Nenhum crente morre. Os crentes apenas dormem no Senhor. Dorme. Então as promessas que Deus fez vão se cumprir. Por quê? Porque o crente não morre, ele dorme. E quando ele acordar, ele vai acordar com todas as promessas à sua disposição. Aquelas que se cumpriram ou aquelas que vão se cumprir estão no plano espiritual. Ele, quando acordar, ele vai receber, evidente, no mundo espiritual, todas as promessas de Deus. Não fica nenhuma sem cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Agora, quando essa pessoa vai acordar, pastor? No dia da ressurreição, não é? Eu vou sugerir uma leitura aí para os irmãos. Eu vou sugerir uma leitura. Salmo 17:15, ou então 15:17, tá bom? É que eu às vezes eu troco o capítulo pelo versículo, mas a gente vai descobrir aí. Salmo, deixa eu ver se é o 15:17. Não, é o 17:15. É o 17:15. Eu vou ler por conta dos irmãos que estão live, né? Estão conosco na live, tá bom? Então, olha, Salmo 17:15 diz assim, ó: quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Aleluia. Justiça significa na presença de Deus. O meu espírito está lá, o meu corpo está dormindo, mas eu vou me satisfazer com a tua semelhança. Então, todos os que dormiram em Cristo vão se levantar iguais a Cristo. Iguais a Cristo. Eu tive aí uma meditação bem intensa com relação a isso, para dizer aos irmãos que todos os que estiverem dormindo ou que forem transformados no dia do arrebatamento serão idênticos a Cristo. Até aquele neném que nasceu e morreu, até aquela pessoa que nasceu deformada, Eu estou montando um trabalho, estou escrevendo um livro sobre isso. Pastor, como é que como é que vai ser na justiça? Olha aqui, ó, olha aqui, ó. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. O apóstolo João, capítulo 3, da primeira carta de João, capítulo 3, e o versículo, se não me engano, é o 2, se não me engano. Mas eu vou ler com os irmãos, sabe? Eu já entrei nesse assunto, eu vou parar, tá? Esse versículo aqui só, eu vou parar. Porque isso aqui, se eu for falar disso, vai demorar bastante, né? Mas eu vou ler o versículo 1 e o 2 do capítulo 3, dentro daquele contexto do Salmo 17:15, tá bom? Olha só: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Olha só, o Pai nos amou tanto que Ele vai nos fazer igualzinho ao Filho. Quer ver? Escuta só: que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Aí o versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Então, quando os crentes que estão dormindo forem ressuscitados pelo Espírito,
transformados em um corpo novo junto com quem estiver vivo, e subir para o encontro do Senhor. Qual será a sua aparência, pastor? Idênticos a Cristo, porque como Ele é, nós o veremos e nós seremos semelhantes a Ele. Eu poderia sugerir mais um versículo, mas vamos parar por aqui, né? Vamos parar. Então, peraí, pastor, por que o Espírito Santo está trabalhando tanto assim? Você já reparou que nós somos tudo diferente? Já reparou? No mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas, não tem nenhum igual. Não tem nenhum igual, são todos diferentes, mas em Cristo Jesus, aleluia! Olha que maravilha que Deus fez. É esse amor que João está falando. Vede com quão grande amor nos amou o Pai, de sermos filhos. Mas que filho? Todos serão iguais em Cristo Jesus. Todos serão iguais em Cristo Jesus. Isso é muito amor. Agora, como é possível ser igual, pastor? O Espírito Santo está trabalhando para isso, irmãos. Você sabe por que a gente chama de irmão? Sabe? Ô irmão, sabe o que significa? Você é igual a Cristo e eu também sou, então nós somos iguais. A palavra irmão significa nós somos iguais. E no dia do arrebatamento, nós, além de sermos irmãos, seremos iguais a Cristo, semelhantes a Ele. Pastor, e a criança que morreu criança, vai ser igual a Cristo? Vai ser igual a Cristo. Com quantos anos? Teoricamente com a idade varonil, 30 anos. Embora Jesus haja morrido com 33, a idade varonil é 30 anos, né? Jesus é da linhagem real de Davi, rei. Segundo Davi começou a reinar com 30 anos. Jesus é sacerdote. E o sacerdote, segundo a lei, só pode ser consagrado com 30 anos. Jesus se apresentou sacerdote e rei com 30 anos. E com 30 anos, eita labassurianda e canta labás, aleluia! Ele terá a forma varonil, para que toda a igreja se pareça com ele, todos iguais a ele. Quem está fazendo isso? O Espírito Santo está trabalhando em mim e em você, esse futuro glorioso. Amém? Aleluia. Deixa eu encerrar então. Você vai ver que ele vai arrebatar ou vai glorificar. Na verdade, ele vai ressuscitar os salvos. Você pode ler isso em Romanos 8 e 11, tá bom? Como tudo isso é possível? Então, evidente, irmãos, eu já disse aos irmãos, o Espírito Santo, ele faz a interligação entre as coisas sobrenaturais e as coisas sobrenaturais, ou espirituais e espirituais. Ele não quer trabalhar de maneira carnal, ele quer tirar os crentes da carne, né? E aí eu vou sugerir, se você quiser acompanhar, eu vou discorrer sobre alguns versículos, como eu tenho acesso a essas verdades. Por que o Espírito Santo ele tem dentro da inspiração divina, dada aos servos de Deus, a gente vê, eu não me lembro se é Amós que está escrito, que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos os profetas, né? Eu não me lembro se é Amós que fala, capítulo 6 eu acho, ou é o capítulo 3, a mente fugiu agora, não vou me ater a isso. Porém, Deus então, ele vai revelar. Vai, pastor, vai. Como é que ele faz isso? Ele faz isso pelo Espírito.
Ele inspira, revela, instrui, direciona, enfim, é Ele que faz? Sim. A igreja está dentro desse modelo, desse conteúdo? Sim. As verdades bíblicas estão reveladas? Sim, estão todas reveladas. Como é que eu faço para ter acesso? Olha, culto de doutrina é uma boa, tá bom? Culto de doutrina é maravilha. O que mais, pastor? Escola bíblica dominical, não perca. Ensino da palavra de Deus deve ser levado a sério e principalmente é base de estrutura para a vida cristã. Ensino da palavra. Só isso, pastor? Não, irmão. O pregador está sendo usado por Deus na quarta-feira. Receba como um canal de vitória, porque Deus está direcionando palavras reveladoras, inspiradoras. O Espírito Santo faz isso? Faz. E como eu vou acessar? Evidente, irmãos, toda vez que você lê a Bíblia, toda vez que você ouvir a palavra, João no capítulo 1, versículo 3 de Apocalipse, ele fala que bem-aventurado é o varão que lê, que ouve, mas que guarda. O que significa? Aquela pessoa está interessada nas coisas de Deus, então ele é muito feliz, porque ele lê, porque ele ouve, mas porque ele pratica, porque ele zela pelo que ele leu e pelo que ele ouviu. Isso ajuda espiritual, sim. O Espírito Santo está interessado que a igreja tenha isso. O Espírito Santo está interessado que a igreja tenha esse nível de entendimento e certamente terá acesso às revelações inspiradas por Ele. E olha só, eu separei e disse para os irmãos, se quiser seguir 1 Coríntios capítulo 2, eu vou fazer aqui uma leitura a partir do versículo 9, tá? Então, ele deseja que a igreja tenha acesso? Ele deseja. Eu poderia alcançar de Deus benefícios na Bíblia que estão ali entre linhas, em contextos, em textos, em história, em biografia, em localidades. Eu tenho acesso, posso estar inspirado, tem uma revelação ali? Tem. O Espírito Santo vai fazer isso comigo? Vai fazer, né? Vai fazer. Então olha, deixa eu seguir aqui com os irmãos. Eu vou encerrar esse ensino hoje, tá bom? Olha lá, ainda tenho acho que 5 minutos, tá bom? Amém. Pastor Leandro já está, né? Glória a Deus. E aqui eu tenho que estar pedindo a bênção mais de 5 minutos. Ele já disse assim, pode ir embora, né? Meia-noite é cedo ainda, né? Glória a Deus. Não vamos abusar não. Vamos ver se a gente consegue mesmo terminar hoje, tá? Então vamos lá. O Espírito Santo, ele vai fazer um trabalho especial. Agora veja só, no versículo 9 de 1 Coríntios capítulo 2, diz assim, ó: mas como está escrito, lembra que eu disse, o Espírito Santo inspirou homens para falar e registrar? Então olha só como as coisas reveladas chegam para nós. Como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Irmãos, a palavra diz, como está escrito, este indicativo, na verdade, ele está mostrando o Antigo Testamento. Já está escrito, mas lá o olho não viu, lá o ouvido não ouviu e ainda não subiu a alma. O coração aqui, irmão, o coração, o olho não viu, o ouvido não ouviu e teoricamente, desceu ao coração. Mas por que o escritor fala subiu ao coração? Porque a alma está acima do corpo,
Então, ó, lá no Antigo Testamento, o entendimento era muito natural. Por quê? Porque as pessoas do Antigo Testamento não tinham o privilégio que nós temos de ter Deus dentro de nós pelo Espírito. As pessoas do Antigo Testamento não conseguiam enxergar com o olho da fé, não conseguiam ouvir com o ouvido da fé, e portanto ainda a alma dele não estava suprida com verdades bíblicas, reveladoras ou inspiradoras do Espírito Santo. Mas está escrito? Está. E agora? Ó, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Irmãos, eu vejo muita gente falar desse versículo e dizer: Deus tem muito mais preparado para você. Agora preste atenção no versículo 10. Eu disse que lá no Antigo Testamento ainda não havia revelação ou inspiração, porque as pessoas não eram habitadas pelo Espírito, mas nós somos habitados por Ele. Então o que Ele vai fazer para nós? Ele vai mostrar as coisas que estão escondidas. Então vamos ler o versículo 10, olha o versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, peraí, pastor, tem alguma coisa sem revelar? Evidente que tem, mas o que está escrito, o Espírito revela para você e para mim. O versículo 9 está dizendo, mas como está escrito? Então, o que está escrito e que ficou no oculto, o Espírito Santo revela para nós, porque Ele habita em nós. Então esse versículo, ainda o olho não viu, o ouvido não ouviu e tal, isso é lá no Antigo Testamento. Agora não, agora o Espírito diz para mim e para você: ó, eu vou revelar algo para você, eu estou contigo no caminho. Eu quero alimentar você de fé em fé, mas eu quero mudar você de beleza em beleza, ou seja, de glória em glória. Agora é possível, porque eu revelo para você o efeito do sangue, o efeito da palavra, o efeito da fé. É isso, pastor? É isso. E a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não vê. Mas o Espírito revela para nós. Eu vejo o céu? Não, mas o Espírito já revelou para mim que tem o céu me aguardando lá. O Espírito já revelou para mim a cidade santa. Eu já vi a cidade santa? Não vi. Não vi. O olho viu? Não viu. Mas o ouvido já ouviu. E agora? Agora eu tenho fé. Então eu tenho esperança. E por que isso acontece? Porque o Espírito dentro de mim conhece as profundezas de Deus e Ele revela para mim. Versículo de número 11. Olha só, o Espírito Santo faz eu e você pensar em coisas naturais, para entender as sobrenaturais. Ele faz uma pergunta: qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Será que eu sei o que você está pensando? Será que eu sei o que você está desejando? Será que um outro homem conhece o coração de outro homem? Quem é que conhece o coração do próprio homem? Só Ele. O Espírito Santo está dizendo: qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Então, o meu espírito, na verdade aqui o texto ele está falando do homem sobrenatural, espírito e alma. Espírito e alma. Então o texto não separa espírito, alma e corpo. Ele está falando do modo sobrenatural, espírito e alma. Quem é que conhece o homem por dentro? O espírito do homem, porque a alma informa para o espírito quem é. Quem somos nós? Eu me conheço. Cada um de vocês se conhece. Alguém de fora conhece a gente? Não. Aí ele aplica essa didática para eu entender a revelação que Deus traz para nós, né?
Ó, assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus sabe as coisas de Deus e comunica conosco as coisas que ainda o olho não viu. O olho não viu a Jerusalém Celestial, pastor? Não. Quem que informou para nós que tem Jerusalém Celestial? O Espírito. Por quê? Porque Ele é de lá, aleluia. Ele é de lá e Ele informa para nós como é a cidade de Jerusalém Celestial. Amém? Depois, mas, agora veja, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Espera aí. Quem sabe que Deus vai dar um corpo glorificado, diga amém. Tem preço? É de graça? O Espírito Santo diz: eu vou te dar um corpo glorificado. Mas ele não fala: eu vou cobrar uma porcentagem. Não. Mas ele anuncia para nós que é de graça e pela graça. Não é isso? Ele fala para nós que é gratuitamente as coisas que vamos receber. É gratuitamente. Deixa eu ver aqui. As coisas que não é dado gratuitamente por Deus. Deus vai nos dar tudo isso? Vai. Aí, ele está dizendo o que eu já contextualizei em 2 João, capítulo 1, versículo 21. O Espírito Santo inspira homens para falar. E aí eu completei no relato, né? Na verdade, no contexto, para escrever, deixar escrito. E o versículo 13, ó. As quais falamos. Quem que está falando? O apóstolo Paulo. Os pregadores do dia. As pessoas que ensinam e que têm compromisso sério com a palavra. Que têm compromisso sério com a palavra. Essas coisas que o Espírito inspira, revela, e o Espírito Santo traz ao conhecimento, então nós falamos. Aí o apóstolo Paulo que está falando, ele diz: não com palavra de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Amém? Amém. Então eu vou encerrar. E vou ler aqui para ganhar tempo, tá bom? Então olha, conhecer o Espírito é bom, mas não é tudo. Não, pastor, não. Pois alguém que está tão próximo de nós no corpo de Cristo deveria ter melhores oportunidades com cada um de nós. Conhecer o Espírito Santo é bom, mas é muito melhor se cada um de nós, aleluia, oferecesse a Ele melhores oportunidades. Diga comigo: porque Ele é Deus comigo no caminho. Aleluia, glória a Deus. Pastor Leandro vai assumir. Eu quero abençoar a vida de todos os presentes e os que estão online, que com certeza Deus ainda vai continuar nos ajudando e pelo seu Espírito inspirando-nos a viver outras oportunidades. Amém? Deus abençoe no nome de Jesus.